Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de quarta-feira, que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Nós nessa vida somos peregrinos, a nossa vida é uma vida de peregrinação. Nessa vida nós não carregaremos nada para a pós-vida. O Senhor diz que se é para poder juntar tesouro não é nessa terra, é no céu, porque aqui tudo perece, porque aqui tudo se desfaz, porque aqui tudo é passageiro. E na eternidade não. Aquilo que é eterno, eterno é. E existe uma vida eterna, quer queiramos ou não. Seja uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus, compreendendo aqui claramente, céu ou inferno. Não tem como. A alma do homem é eterna e o homem tem alma. Todos nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Nós não somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual, é o contrário. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Nós não somos um corpo que tem uma alma, não. Nós somos uma alma que tem um corpo, porque nós somos um ser eterno. A sua vida é uma centelha da eternidade de Deus e essa é a sua alma, essa é a minha alma. O espírito é o sopro de vida e a carne é o que perece. É uma tríade. Então, como peregrino, às vezes nós queremos estabelecer tendas nessa vida. Como peregrinos, às vezes o cristianismo que se é pregado é um cristianismo para estabelecer e fixar morada. O texto bíblico vai dizer: levantai-vos e parti, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Aqui não é o nosso descanso. Esse não é o nosso lugar. A nossa vida é como um breve conto, um conto ligeiro, como diz o salmista. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter um sábio coração. Senhor, os nossos dias logo se vão, como uma relva que cedo floresce, mas à tarde murcha e morre. Assim a nossa vida é tão passageira que não é lembrada. Você pode lembrar do seu avô, do seu bisavô, e alguns privilegiados talvez tenham a sua árvore genealógica, mas são pouquíssimos privilegiados. A maioria de nós não faz a mínima ideia quem foi o tataravô, o avô do tataravô, por aí vai. A maioria de nós tem a sua descendência apagada e só se recorda dos últimos. Assim é a vida. É um breve conto, um ligeiro conto. Jacó diz para o faraó que ele habitou na sua terra de peregrinação e que ele foi peregrino. Ele fala lá em Gênesis 47, no versículo 9, os dias dos anos das minhas peregrinações foram dias difíceis. E ele fala, assim como também chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, das suas peregrinações. Jacó entendia que ele era peregrino. E nós somos peregrinos. Porque a nossa salvação não é nesse lugar, porque o nosso descanso não está aqui. Eu não estou querendo transcender ao ponto de dizer para você, olha, você não precisa de uma bênção de saúde, você não precisa de uma bênção financeira, você não precisa de uma restauração familiar, de uma bênção de lar, um estabelecimento, uma libertação. Não, isso tudo nós precisamos. Isso tudo é necessário. Mas não podemos abrir mão daquilo que é a nossa salvação. Mas não podemos abrir mão do entendimento de que a nossa alma é eterna e que ela vai para uma eternidade e aqui eu volto com Deus ou sem Deus. Essa é a terra da nossa peregrinação, o mundo. O mundo é o deserto. Eu acho interessante porque de todos os biomas da provação, seja a caverna, seja o vale, o deserto, diferente da caverna, do vale, da tempestade, o deserto, eu enxergo mais como a vida. Porque a terra prometida, Canaã, é a eternidade. É a eternidade. E a nossa vida é uma vida constante de provação, de privação e de provisão. Porque assim como no deserto, Deus foi provisão para eles em todo momento. A propósito, eu acho que foi a maior evidência da provisão de Deus em toda a Bíblia. Você imagina praticamente 2 milhões de hebreus saindo de uma terra. Não lhes faltou comida, não lhes faltou bebida. Os calçados não envelheceram, as roupas não se rasgaram. Nada lhes faltou em meio ao deserto. Deus levou eles para o pior lugar e lhes deu tudo que eles precisavam naquele lugar. Porque o tudo que eles precisavam, eles tinham, que era o próprio Senhor. Então, assim é a nossa vida, essa é a nossa jornada.
E é interessante que eles saíam de Sitim, eles iam até o deserto de Arã, eles saíam de um deserto, iam até o deserto de Midian, eles saíam de Midian, iam até o de Mara, iam para vários desertos, eram micros desertos ali, né? Micros desertos. Não é assim na nossa vida, saímos de provações, de situações, ora como no deserto, que tem as suas dunas altos e baixos, ora estamos bem, ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. É uma travessia dura. Mas é uma travessia que Deus não nos desampara porque Ele conhece o nosso caminho. Lá em Deuteronômio Ele vai dizer para o povo de Israel: eu sei que tu andas nesse grande e terrível deserto. Olha que coisa confortante é saber que Deus sabe dos detalhes da nossa vida. É ter ideia, ou ter a noção, ou ter o conhecimento de que o Senhor se importa com os mínimos detalhes da nossa vã existência. Eu sei que tu andas por esse grande e terrível deserto. Deus sabe o que você está passando. A propósito, ninguém sabe tanto quanto Ele, nem você mesmo. Deus sabe o tamanho da sua provação. Deus sabe o nível da sua provação e do seu sofrimento. E a medida da graça de Deus é derramada na medida das necessidades da nossa luta e provação. E Israel teve que atravessar aquela peregrinação dura, difícil de 40 anos. Eu não sei o quanto tempo que você está passando por uma prova. E aqui saindo da visão macro de vida como deserto, indo para a visão micro de provação, de luta específica, de uma doença, de um lar destruído, de um desemprego, de dívidas, de o que quer que seja. Talvez você esteja há meses e talvez alguns estejam há anos, e eu posso falar com tranquilidade porque vivi uma provação muito intensa por anos. É terrível, é cansativo, é desgastante. E chega uma hora que nós paramos de crer. E chega uma hora em que nós pensamos em desistir. Israel, depois de tanto tempo peregrinando no deserto, eles viram e falam: olha, vamos eleger aqui alguns capitães e voltemos para o Egito. Depois de todas as experiências, depois de eles terem visto o mar se abrir e se fechar, depois das águas de Mara, que eram amargas e se tornaram doces, depois do maná, o pão que desceu do céu, eles queriam voltar para o Egito. Quantas vezes nós ficamos na mesma condição? Depois de viver toda a provisão de Deus, de ver a mão de Deus, de ver o Senhor mudando cenários, abrindo portas, operando milagres, nós queremos voltar. Voltar àquela vida miserável que tínhamos. Voltar àquela vida que vivíamos antes de uma experiência com Cristo. Não tem como. O mar não se abriria de novo. Aqueles egípcios que eles viram, eles nunca mais voltariam a ver. O mundo ficou para trás. Deus sabe, e você sabe, da onde o Senhor te tirou. Você não vai voltar para aquilo. Não. O seu caminho é árduo. Você é peregrino em terra estranha. Mas existe uma promessa. Mas existe uma herança. Mas existe uma terra da sua possessão onde você vai sim tomar posse. E os teus pés sim pisarão nela. Continue. O Senhor sabe que a jornada é dura, difícil, cansativa, desgastante. Mas Ele está com você. Mas Ele te guia, te conduz. E aquilo que Ele te prometeu lá atrás, Ele vai cumprir. Tem terra prometida para você, minha irmã. Tem Canaã para você, varão. Tem terra da promessa, tem muralha caindo, tem conquistas de Deus para você. Apenas continue peregrinando. Que Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.